amigos da casa de Dr. Augusto Silva, sintam-se todos abraçados e acolhidos neste momento. Lembrando que o nosso lar agora é a casa de Dr. Augusto Silva, recebendo assim a espiritualidade amiga, a luz, o amparo desse médico tão importante para nós, dessa casa que há mais de 100 anos traz luz, traz ensinamento, traz remédio, traz instrução e fortalecimento para a nossa caminhada. Que sejam minutos de muita paz e de muita alegria para todos nós. Que possamos refrigerar os nossos pensamentos e renovar os nossos sentimentos, fortalecendo a nossa esperança. E como Jesus nos prometeu e nos desejou que tivéssemos a paz e o nosso bom ânimo renovado. E nessa noite, nós vamos estar dando continuidade ao estudo das cartas de Paulo. Hoje nós vamos ter uma outra visão do mesmo versículo que foi estudado na semana passada. É a carta de Paulo aos Efésios, em que ele diz assim: trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, na semana passada, a gente viu muita questão de não furtar o tempo, de como que estamos dedicando. Hoje, o nosso estudo é mais voltado no plano do bem, como que estão as nossas ações no bem. Mas antes da gente iniciar esse estudo com o nosso querido instrutor espiritual Emmanuel, eu gostaria de trazer uma historinha também do Emmanuel, que está na obra Essencial. É um diálogo, é o capítulo 13, as três escolhas. É um diálogo entre um discípulo e o seu instrutor. E o discípulo, muito confuso, ali com receios, vai e pergunta para o seu instrutor: qual é a lei que engloba em si todas as leis de Deus? E aí o instrutor responde: a lei do bem. Aí o aprendiz fica pensativo e questiona novamente: uai, entretanto, quem diz lei, entre aspas, refere-se a clima de ação que todos devemos observar. E o instrutor confirma isso mesmo. Mas e nesse caso, onde que fica o livre-arbítrio? Pergunta o discípulo. E o instrutor traz a informação. O livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o receber, conforme as próprias ações. O Criador, porém, não é o autor de violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de três opções distintas. Poderemos segui-la, parar na senda evolutiva de modo a não seguir a lei do bem, ou a gente pode se afastar e nos entregar nos despenhadeiros do mal. O instrutor fica ali refletindo, trazendo o ensinamento, mas o aprendiz ainda fica com dúvida e fala para ele: meu instrutor amigo, me esclareça, por favor, a que resultado nos leva essas três escolhas referidas? E aí o instrutor traz: os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Já os que preferem descansar no caminho, por vezes demoram muito tempo na inércia, retomando a marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. Já os que distanciam voluntariamente, nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que delibera aceitar a própria renovação. Compreendeu? E o discípulo responde que sim.
E aí nós questionamos: até quando nós permaneceremos por séculos nesse ciclo vicioso? Até quando nós vamos nos afastar da lei de bem, nos afastar do Pai? Será que não é momento de nos despertarmos e nos entregarmos ao trabalho? Porque Paulo deixa bem claro isso: trabalhe e vamos entregar as nossas mãos para o bem, para que quando o nosso próximo precisar de nós, nós temos como repartir, como ajudar. E nessa nossa ciclo vicioso e analisando o nosso planeta, escola que nos recebe, né? Allan Kardec, na Revista Espírita de março de 1851, é o capítulo de Júpiter e alguns outros mundos. Ficam aqui as referências para estudos futuros. Kardec nos deixa bem claro: segundo os espíritos, o planeta Marte seria menos adiantado que a Terra. Na Terra, em que vem em seguida de Marte, a maioria dos seus habitantes pertence incontestavelmente a todas as classes de terceira ordem e uma parte bem menor às últimas classes da segunda ordem. Algumas vezes vêm espíritos de terceira e de segunda ordem como missão para ajudar o planeta no progresso. O que são essas ordens? O que são essas classes? Está lá em O Livro dos Espíritos, questão 100. A terceira ordem ela é classificada como os espíritos imperfeitos. Lá nós vamos encontrar as classes dos espíritos perturbadores, os zombeteiros, os pseudo-sábios, os impuros. Então, todo esse grupo de espíritos estão nesse momento habitando o nosso planeta. Já os de segunda classe são bons espíritos. Porém, o que estão mais presentes aqui é o de quinta e o de quarta classe. O de quinta são espíritos benevolentes e o de quarta classe são os espíritos prudentes. De vez em quando, como está aqui na Revista Espírita, vai vir alguns espíritos que são de sabedoria, que pertencem à terceira classe da segunda ordem, e os espíritos superiores, que pertencem à segunda classe da segunda ordem. Então, o nosso planeta ele está povoado desse grupo de espíritos. E do nosso sistema solar, o planeta mais evoluído é Júpiter. Tanto que a gente sabe que a formação dele, material, ela é gasosa. A sua matéria já é bem mais sublimada, não é tão condensada como o planeta Terra. Então a gente reflete, já está normal, o que não deveria estar, né? O mal muito presente no nosso planeta, em fazer o mal. Mas cabe a cada um de nós buscar trabalhar no bem. E Emmanuel, quando ele estuda essa lição de Paulo aos Efésios, está lá no capítulo 163, de Palavras de Vida Eterna, é a obra. Ele coloca o seguinte: a gente acredita na fraternidade e a gente espera que ela reine sobre toda criatura, sem imposição de conflitos, que tudo seja construído na paz, que isso tudo seja implantado de forma tranquila. A gente deseja ver, né, um mundo sem hostilidade entre as pessoas. A gente quer, né, e deseja que a luz da nova era, ela transforme os homens e que eles possam compreender que são irmãos, sem exigências, deixando de lado todas as dificuldades um no outro. Compreendamos que somos filhos do mesmo Pai. E dói no nosso coração, nós sabemos disso, dói a diferença grandiosa entre o supérfluo e a penúria, a loucura do excesso e o martírio da fome, lado a lado. Isso é o que está muito presente no nosso planeta. E a gente acessa isso diariamente, a todo instante. São notícias ao nosso redor, na internet, em todos os lugares. A gente está vivendo
todo esse conflito, todo esse embate de bem e mal, de excesso, de escassez. E aí, até quando nós vamos colocar somente a responsabilidade lá fora? Porque é muito fácil, né, querer mudar tudo de uma hora para outra. Mas não é assim. E esse processo tem que partir de nós. Todos nós temos uma parcela. Cabe a cada um de nós uma missão para estar alterando. Emmanuel deixa isso bem claro para nós quando escreve assim: para que o bem apareça, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Comecemos de nós, sem demandar com alguém ou contra alguém. Não vamos esperar mais. Nós já temos a luz da doutrina espírita para abrir os nossos olhos, para limpar as nossas lentes, abrir os nossos ouvidos. Então, vamos, a partir de agora, buscar o que nos cabe fazer. Vamos doar o melhor. E aí ele chama atenção para o versículo de Paulo: cabe a cada um trabalhe, fazendo com as mãos o que seja bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. E já logo no início, trabalhe. O que é trabalho? É ação, é movimento, é sempre em atividade, não é ficar na inércia, estagnado. Não. E quando a gente vai buscar o significado de trabalho, no dicionário de português mesmo, nós vamos encontrar o seguinte: trabalho é uma conjunção de atividades produtivas ou intelectuais, exercidas pelo homem para gerar uma utilidade, para alcançar um determinado fim. É sempre uma tarefa a ser cumprida, um serviço. Então, é sempre algo para ter um objetivo e que tenha utilidade. Não é ficar simplesmente parado. Ah, mas eu não tenho nenhuma habilidade física, eu não posso. Todos nós podemos fazer algo. A prece é um grande convite para isso. O pensamento elevado, tentando enviar para o nosso próximo aquele ânimo, aquela motivação, esse é um grande trabalho. Um bom dia, uma boa mensagem que a gente envia, ou até mesmo uma publicação nas nossas redes sociais que está tão presente no nosso dia a dia. Então, o importante é a motivação, o objetivo final, que seja sempre para o bem. Já na doutrina espírita, quando a gente busca o conceito de trabalho, nós temos muito presente o Livro dos Espíritos, né? Que trabalha toda atividade útil. Mas, complementando esse conceito, nós vamos pedir ajuda para Leon Denis, na obra Depois da Morte. Ele coloca assim: trabalho não é castigo, mas sim um meio de regeneração pelo qual se fortifica e eleva a humanidade. Quanto tempo nós passamos acreditando que trabalhar era um castigo, que era um sacrifício, que era algo que desmerecia o homem? Muito pelo contrário. Leon Denis deixa isso muito claro. Ele é o nosso meio de regeneração. Ali no trabalho, nós vamos estar trabalhando, né, as nossas virtudes, analisando os nossos vícios, e aí em contato com outras pessoas, a gente vai estar aparando as nossas arestas. Vamos estar sendo desafiados a todo instante, mas sempre para o bem. E ali, naquela troca de ideias entre as pessoas, nós vamos ter construções que estarão ajudando a humanidade, construções físicas, né, e construções intelectuais. Olha quanto progresso que nós temos desde a época de Allan Kardec. Quando queríamos imaginar que seria importante um canal de YouTube para a transmissão de mensagem, imagino que Kardec nem pensava nisso. Há 3 anos atrás, o Centro Espírita Augusto Silva também não imaginava isso.
E hoje é o nosso grande meio de divulgação, de contato, de acolhimento e, acima de tudo, de conexão do nosso lar com essa casa abençoada de Dr. Augusto Silva. Olha como que é importante todo esse trabalho que foi realizado. E continuando com Leon Denis, né, no mesma obra, Depois da Morte, ele ainda coloca que trabalho é o grande consolador, é um preservativo salutar contra as nossas aflições, contra as nossas tristezas, acalma as nossas angústias e é sempre um refúgio seguro na prova, um verdadeiro amigo na tribulação. Quantas vezes estamos angustiados, estamos tristes, estamos atribulados, confusos, com os nossos pensamentos totalmente tumultuados, e aí a gente vai para o nosso trabalho e encontra amigos, corações fraternos, que nos auxiliam a manter a concentração na atividade. E quando a gente retorna para a nossa vida, entre aspas, normal, a gente consegue achar uma solução. E ali muitas vezes nós vamos com o coração aberto e ferido, e ele é ali acalentado no trabalho. Porque o trabalho eles colocam no foco, que a gente tem que cumprir uma meta. A gente tem um objetivo a ser atingido. E aí nos mantém no foco. Mas o versículo de Paulo, ele fala das mãos. E o que são as mãos? Será que é só esse instrumento aqui, de 5 dedos? Será que ele está nos chamando a atenção só para elas? Será que, diante da aflição do próximo, a gente só pode ajudar com as mãos? Então, quando fizermos uma prece, a gente tem que pôr mãos postas. Se eu não fizer as mãos postas, a prece não vai ser encaminhada? Não. Pelo pensamento, nós podemos ajudar e muito. Pelo pensamento e pela nossa boa vontade, a gente consegue transformações incríveis. Quanta coisa nós temos no nosso planeta através de construções intelectuais, através de dedicação de cientistas e de diversos estudiosos que trabalharam somente a inteligência, somente a parte mental. E pensando nisso, a gente pede ajuda para André Luiz, na obra Irmãos Unidos. É o capítulo 13, intitulado A Hora Vazia. Ele fala para a gente, quando as mãos repousam, a mente é defrontada pelo problema da hora vazia. O que será? Por que ele utiliza essa palavra tão forte? Problema da hora vazia. Quando a gente está parado, inerte, a gente está dando oportunidade para que o mal plante ali, naquele vazio que a gente deixou, a incompreensão, a discórdia, o medo, a aflição. E tudo aquilo que era um problema pequeno se torna gigante, porque é ali fermentado de forma indevida, porque a gente simplesmente se entregou à inação. Por isso que o trabalho é sempre atividade. E se a gente para, compromete o nosso tempo. Quanto tempo ficamos perdidos? E aí a gente vai criando uma bola de neve, e às vezes é 1 hora, 2 horas, de repente é um dia, são anos, e quando a gente parar para observar, a gente comprometeu a nossa vida. E a missão que tínhamos que cumprir, que o Pai nos confiou, a gente deixou parado, por falta de confiança em nós mesmos, por falta de confiança nas nossas mãos, mas representando as mãos como a nossa mente, o nosso coração, a nossa entrega no trabalho do bem. E André Luiz ainda traz alguns exemplos simples para a gente poder estar praticando. Plante uma árvore benfeitora, busque a companhia de um livro edificante, toma um lápis e faça anotações para sua memória, ou escreve uma frase consoladora para alguém. Medite
à frente da natureza, que oferece espetáculos prodigiosos da sabedoria divina, desde a casa minúscula da formiga até o céu, cravejado de estrelas, e recolhe-se no seu íntimo a essência imperceptível da estruturação celestial. Então está tudo ao nosso alcance. O Pai fala conosco a todo instante. É necessário a gente acalmar, serenar os pensamentos, tranquilizar, como eu disse no início, arejar, permitir que seja varrido, digamos assim, né? Que o vento toque tudo aquilo que é menos bom de nossos corações, de nossa mente. E a gente utilizar tudo que está em nossas mãos, tudo que está ao nosso redor para o bem. Olha como que ele coloca um lápis. Quanto que a gente pode fazer por um lápis? Hoje a gente tem a caneta digital, mandar uma mensagem para alguém, levando consolo, fortalecendo, dando bom ânimo. São atitudes simples, diárias, corriqueiras, que a gente pode estar fazendo no trânsito, por exemplo, deixando alguém atravessar a rua, estacionando no local certo, permitindo que todos mantenham o seu trânsito livre e a gente também sendo bons pedestres, sendo bons cidadãos a todo instante. E aí a gente vai lembrar da primeira carta de João, o capítulo 4, versículo 16, que ele coloca assim: Deus é caridade. E quem está em caridade está em Deus e Deus está nele. E o que é caridade? Caridade é amor. E amor é só o que reina. Não adianta a gente impor as ideias com violência, porque elas não vão crescer e muito menos frutificar. Tem que ser com amor. Porque o amor, ele entende e constrói. É somente com ele. Você vai compreender a própria dificuldade do outro. E esse processo tem que ser iniciado em nós, porque nós temos o hábito do auto-julgamento, de criticarmos a todo instante. A gente constrói o nosso próprio processo contra nós mesmos. Então, o primeiro passo, amar. Amar a nós mesmos. E aí, quando a gente começar realmente a amar, a gente vai começar a analisar e entender. Compreender as nossas virtudes, as nossas deficiências, e ali fazer uma nova construção. Hoje eu não tive uma atitude boa, então amanhã eu vou fazer diferente. Deus confia em nós. Ele nos dá um novo dia, ele nos dá um novo minuto para fazer diferente. Então vamos aproveitar o tempo todo. E André Luiz ainda coloca para a gente, no Endereços de Paz, um conselho. Por onde você passa, e do tamanho que possa, deixe um rastro de alegria. Vou repetir. Por onde você passa, e do tamanho que possa, deixe um rastro de alegria. Você voltará mais tarde para colher-lhe a bênção de luz. Não precisa ser grandioso o trabalho, gente. Eu não sou Chico Xavier, eu não tenho o amor e a paciência, a instrução de Divaldo Franco. Não importa. André Luiz deixou bem claro, do tamanho que possa. O que está ao nosso alcance. O nosso alcance é enviar um áudio para alguém que está precisando, envie. É enviar um vídeo, envie. É ficar no quarto quietinho e meditar, medite. É fazer a visita àqueles que estão com dor, seja no hospital ou na sua residência, e ali levar uma boa conversa, faça. É doar um livro, lembrando que o livro é sempre um amigo, faça. É do tamanho que possas. Mas eu não sou ligada à religião, a ritual, não importa. Por onde passar, deixe um rastro de alegria, um bom dia, um olhar caridoso e amoroso.
Mas, reforçando, comece consigo mesmo. Pare de se julgar. Confie, porque o Pai confia na gente. E cada um de nós tem uma missão a cumprir. E para a gente encerrar esse momento, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel também, que está na obra Pronto Socorro, o capítulo 8, a ação do bem. Emmanuel escreve assim para nós: pensa no bem e auxilia sempre. O pessimismo alheio talvez interfira, tentando furtar-te a confiança. Sim, é possível que a tua dádiva não seja utilizada tão nobremente quanto seja de desejar. De outras vezes, o teu gesto espontâneo de cooperação e de bondade provavelmente não tenha sido interpretado na altura que lhe imprimiste. Entretanto, auxiliando aos outros perante as leis de Deus, ninguém conseguirá alterar o benefício que fizeste a ti mesmo. Então, sempre que fizermos aos outros, aos nossos irmãos, estaremos fazendo para nós mesmos. Que todos recebam muita paz, um grande abraço, estejam sempre com Jesus, com muita confiança no coração. Fiquem com Deus. E até a próxima quarta-feira.